esperança nesses homens e mulheres que estão se candidatando para governarem o nosso país? Qual é a fonte da nossa esperança? Qual tem sido, irmãos, a fonte da nossa esperança? Então, creio que seja um momento muito oportuno para nós refletirmos sobre a nossa posição como discípulos de Jesus. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. A partir do versículo 27, por favor. É um texto bastante conhecido, mas esse texto nos ajudará a entender quem somos como discípulos. Só é possível reconhecer o discípulo na dinâmica de entendermos quem é o mestre. Um discípulo só o é ao lado ou atrás de um mestre. E o Evangelho de Marcos, ele é muito especial porque o seu objetivo fundamental é discutir a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem era Jesus para aqueles homens e mulheres do primeiro século? Quem era Jesus para aqueles seus discípulos, os 12 apóstolos que caminhavam com ele? E nós vamos entender um pouco disso. Quem é Jesus? Não a partir de títulos, mas a partir das ações dele. Quem são seus discípulos? Não também a partir de títulos. Eu sou cristão, eu sou batista, eu sou assembleano, mas a partir da sua condição como aquele que faz o que seu mestre faz. Marcos, capítulo 8, a partir do 27, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em Teu nome, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como Assembleia Santa, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a exposição desta palavra. Que o Senhor venha nos falar de forma poderosa, que nós saiamos daqui, ó Deus, diferentes de como entramos, que saiamos daqui, ó Deus, dispostos a Te servir e a sermos verdadeiros discípulos, para a honra e glória do Teu santo nome, assim oramos. Amém.
Nós temos diante de nós, então, o Evangelho de Marcos, que na ordem do Novo Testamento é o segundo Evangelho. E aí a gente vai ter um pouquinho, de introdução aqui ao Evangelho de Marcos. Segundo Testamento, mas o primeiro que foi escrito. Alguns acham esse Evangelho um pouco simples, simplório. As narrativas não são muito elaboradas, são pequenos trechos. Mas ele foi escrito de forma muito bem pensada, de forma muito especial. E a partir da forma em que as narrativas são dispostas aqui no Evangelho de Marcos, muitos ensinamentos nós podemos tirar. Ele foi escrito para homens e mulheres que haviam sido convertidos, eram pagãos, não eram pessoas ligadas ou oriundos do judaísmo. Inclusive, muitas vezes o Evangelho precisa explicar as coisas. Quando os fariseus vêm perguntar de Jesus acerca do puro e do impuro, e aí o evangelista explica porque os judeus se lavavam, tinham vários rituais de lavagem, inclusive lavavam suas jarras, se lavavam-se antes de comer e tudo. Então o evangelista precisa explicar, porque as pessoas não eram daquele contexto judaico. Mas o tema principal do evangelho, como eu disse, é a pessoa de Jesus. O evangelista quer demonstrar quem é Jesus de Nazaré. Esse é o propósito fundamental de Marcos. Se você sair daqui com essa ideia e for ler em casa, você vai ter assim algo muito especial. Deus vai certamente te iluminar na sua leitura. Quem é Jesus de Nazaré? É o tema do Evangelho de Marcos. Logo no primeiro versículo, ele apresenta a sua visão acerca de Jesus, que é uma visão, obviamente, revelada por Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Duas afirmações importantes. Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Pode repetir? Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Essas duas afirmações vão aparecer durante o Evangelho em dois momentos especiais. O primeiro momento é esse momento que nós acabamos de ler, na boca de Pedro. Pedro, ao responder Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, como um porta-voz dos discípulos, se levanta e fala: tu és o Cristo. É a primeira afirmação que está lá no versículo 1. Jesus é o Cristo. E a segunda afirmação vai aparecer lá no finalzinho, lá no capítulo 15, no versículo 39, na boca agora não de um judeu, mas na boca do centurião romano, que diante aos pés da cruz fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo e o Filho de Deus. A narrativa de Marcos então vai nos apresentando aos poucos quem é Jesus, primeiro a partir dos seus atos de poder, seus milagres, a partir do seu ensinamento, através de muitas parábolas. Mas no Evangelho de Marcos tem algo interessante, que o evangelista usa como um recurso narrativo, que é o tema que nós chamamos do segredo messiânico. Nós vimos aqui que quando Pedro responde: tu és o Cristo, o que Jesus manda ele fazer? Não conta para ninguém. É o segredo messiânico. Nós já vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas Marcos vai trabalhando com essa ideia do que está oculto e o que é revelado, o que é cego e que depois se enxerga. E aos poucos ele vai revelando a pessoa de Jesus ao longo da narrativa e vai demonstrando que aqueles discípulos e aquela multidão, aquelas pessoas, estavam cegas a respeito de quem era Jesus. Será que hoje não estamos cegos a respeito de quem é Jesus? Será que de fato compreendemos quem Ele é? Nós cantamos aqui músicas que exaltam o nome de Jesus. Falamos inclusive que Ele é lindo, apesar da palavra dizer que Ele não tinha formosura alguma. Claro que é uma forma carinhosa, uma licença poética, né, Manu? Mas nós damos títulos a Jesus,
Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és maravilhoso, conselheiro, título estão na palavra. Mas uma coisa é nós falarmos com a nossa boca, como Pedro falou, tu és o Cristo. Outra coisa é nós aprendermos na nossa vida o que significa reconhecer Jesus como o Messias, como o Cristo. As pessoas que eram alcançadas por Jesus, elas muitas vezes eram desafiadas a não falar para ninguém. Não era o momento de dizer quem Jesus era a todos os cantos. E essa falta de entendimento, inclusive, perpassa até a família de Jesus. Lá no capítulo 3, no versículo 21, acho que o irmão coloca ali rapidinho, né? Ótimo. Capítulo 3, versículo 21, fala assim, ó: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. É interessante como que o Evangelho de Marcos apresenta a família de Jesus. É como se a família de Jesus fosse oposta ao seu ministério, ou também não entendesse. É porque, na visão de Marcos, ninguém havia entendido quem era Jesus de Nazaré. Os seus concidadãos, lá no capítulo 6, versículo 3, os habitantes de Nazaré: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Quem é esse que está vindo aqui anunciar alguma coisa? Não entendem quem é Jesus. Os seus discípulos também, quando o tempo vai se aproximando, eles ficam confusos, ficam discutindo coisas irrelevantes, discutem sobre o pão. Jesus acabou de multiplicar pães para uma numerosa multidão, eles estão discutindo porque não guardaram só um pão. Os outros discutem porque querem saber quem é o menor e quem é o maior. Eles estão ao lado de Jesus e não entendem quem é Jesus. É isso que o Evangelho quer denunciar, irmãos. Muitas vezes seguimos, vamos atrás dele, do que se fala sobre ele, mas não entendemos quem ele é. E esse é um desafio para nós, não é um desafio para os de fora. Queremos às vezes pregar o Evangelho, mas nós nem mesmo compreendemos o Evangelho. Acabei de demonstrar pela estatística, 80% da população é cristã. Como pode a situação do nosso país, ou do nosso estado pelo menos, estar do jeito que está? Imagina o testemunho de 80% das pessoas vivendo Cristo, agindo como Cristo, fazendo o que Cristo fez, ensinando o que Ele fez. É um desafio para nós. O texto, então, que dá início a essa passagem que nós lemos, capítulo 8, do 27 em diante, ele inicia a segunda parte do Evangelho de Marcos. Na primeira parte, Jesus é apresentado como aquele que faz os milagres e ensina. Agora, a partir da segunda parte, Jesus vai continuar fazendo milagres e ensinando, mas ele vai começar a fazer as coisas de forma mais clara. E ele começa a anunciar claramente o Messias que ele é. Por isso esse texto é fundamental para a gente entender a nossa posição como discípulos. Porque a partir desse texto, nós entendemos quem ele é como mestre. O Evangelho de Marcos começa lá com João Batista, anunciando a chegada do reino de Deus. Jesus sendo batizado por João. E no batismo que Jesus passa, ele é apresentado como Messias. O próprio Deus fala: Deus dá testemunho do seu Filho: tu és o meu Filho amado. Olha aí, a voz agora não dos homens, mas do próprio Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti me alegro, em ti me comprazo. E agora a segunda parte, que é onde nós estamos expondo a palavra aqui, a partir do capítulo 8, nós temos, na verdade, no capítulo 9, um outro momento, que é a transfiguração. Nesse outro momento, que é a outra inflexão no texto, vai falar que também Deus, de novo, aparece, na verdade, de forma audível, e fala novamente outra afirmação: este é o meu filho, a ele ouvi. De novo, no início do Evangelho, Jesus é apresentado como Filho de Deus, e no meio do Evangelho, Jesus é novamente apresentado como Filho de Deus. Não é à toa que essas
afirmações estão assim colocadas no Evangelho. Isso não é um acaso. O evangelista, de novo, vou reforçar, ele quer discutir o tema da pessoa de Jesus. E com isso, ele quer que nós sejamos confrontados com a pessoa de Jesus. Esses dois eventos marcam, então, o batismo no início e a transfiguração no meio, para mostrar que o messianismo de Jesus é o messianismo de cruz. Mas hoje nós vivemos um momento no nosso meio cristão evangélico que as coisas que são valorizadas são os grandes poderes, são as coisas maravilhosas, os grandes espetáculos, a influência. Na verdade, o uso da pessoa de Jesus para o benefício próprio. Isso é usar o nome de Deus em vão. Talvez por isso nós sejamos uma sociedade cristã doente, porque não entendemos, como aqueles discípulos, que o messianismo de Jesus é o messianismo da cruz. Você pode repetir? O messianismo de Jesus é o messianismo da cruz. Eu falo isso para os irmãos gravarem. Isso é didático. Jesus veio para passar pela cruz. E o caminho do discípulo é o caminho do mestre. Mensagem difícil, né? Muito difícil. Foi tão difícil que Pedro não conseguiu ouvir. Chamou Jesus no canto e começou a repreendê-lo. Falou: que é isso, Jesus? Que história é essa? A gente está dizendo aqui que o Senhor é o Messias. O que é Messias? Messias significa ungido. Quem era ungido no Antigo Testamento principalmente era o rei. O rei, sacerdotes e poucos profetas foram ungidos. Ele recebe essa unção e recebe a autoridade, o poder, a força e a glória. O rei era quem conduzia o povo de Israel para fazer a vontade de Deus. Só que, como nós estudamos, pelo menos 500 anos antes da vinda de Jesus, o povo de Israel não teve mais rei. Veio o Império Babilônico e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo cativo, e de lá para cá não houve mais um período em que um Messias fosse ungido. Teve um período pequeno ali no governo dos Macabeus, mas não era da linhagem de Davi. E essa expectativa messiânica permanecia. Um dia Deus vai mandar o seu ungido. Um dia Ele vai mandar aquele que vai redimir a Israel. Lembra lá de Atos capítulo 1, versículo 8? Em que os discípulos, depois da morte de Jesus e no momento da aparição, os discípulos perguntam: Senhor, será neste tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando Jesus anuncia da descida do Espírito, que eles vão receber poder de serem testemunhas. Eles ainda estavam, lá em Atos capítulo 1, depois da ressurreição, aguardando o momento em que o Messias iria redimir o povo de Israel. Iria livrar, talvez, da dominação romana. Era essa a expectativa de Pedro. Eles estavam indo em direção a Jerusalém. Mas vem cá, indo em direção a Jerusalém, o lugar do templo, naquele templo, o templo de Herodes, Jesus não vai reinar? Ele não vai se colocar lá no trono com seu cetro de poder? Como assim, Jesus? Você vai sofrer, vai morrer, vai padecer, vai ser rejeitado? Esse foi o motivo pelo qual Pedro exorta Jesus. Pedro não tinha entendido que o messianismo de Jesus era o messianismo do serviço. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Precisamos compreender quem é o nosso mestre. Se pôr ao seguimento do mestre é fazer o que o mestre faz. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir.
E igreja é isso. É o lugar onde você não vem assistir aqui o pregador que pregou a mensagem e vem servir. Até em inglês é service, né? O culto. É serviço, é o lugar onde você vem servir. Você está sentado ao lado de alguém para servir, para você consolar, para você exortar, para você ensinar, testemunhar, para louvar junto. Essa é a comunidade crente, santa. A comunidade que vem para servir e não para ser servido. Jesus, ele foi incompreendido. Porque aqueles homens falam, não, ele é um dos profetas, ele é talvez João Batista. O povo e a multidão não compreendeu que ele era o esperado, porque eles estavam esperando alguém chegar no cavalo branco, estavam esperando alguém tomar à força a cidade de Jerusalém, mas ele parecia fraco, ele era o bonzinho, né? Só vinha fazer o bem, curava um aqui, ensinava umas coisas. Mas o que é pequeno no reino de Deus, irmãos, é muito grande, na verdade. Deus torna as coisas pequenas enormes. Um ato seu, em nome de Jesus, fazendo aquilo que ele faz, é capaz de transformar o mundo. Né? Eu vi aqui no videozinho dos jovens, cadê o Thiago? Levanta e vem transformar o mundo, né? Tem uma passagem dessa, eu prestei atenção. Levanta e vem transformar o mundo com pequenos atos, mas atos em nome do Cristo. Agora a gente usa o nome Jesus muitas vezes como um amuleto para fechar o corpo, para ter a bênção, para ter a cura. Mas onde foi prometido isso, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pedro fechou os ouvidos para o que Jesus falou. O que Jesus falou? Ele fala assim, versículo 31 em diante. Então começou ele a ensinar-lhes. Então agora, Jesus passa para um outro momento. Passa a ensinar claramente as coisas. Jesus não fala mais por enigmas. As pessoas não precisam interpretar os atos de Jesus para saber quem ele é. Ele coloca claramente o que ele vai fazer. E ele passa a ensinar que era necessário que esse Messias, assim como diz as Escrituras, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Não falamos mais em ressurreição. Onde está a nossa esperança? A esperança dos cristãos estão nas coisas desse mundo, estão na casa própria, no carro novo, no salário no final do mês. Essa não é a nossa esperança, não é o fundamento da nossa esperança. Nós não viemos para a igreja para alcançar as coisas e os favores de Deus. Tudo que eu tenho, que você tem, é graça. Você não merece nada. Quem somos nós para merecer alguma coisa? Não somos nada, não somos ninguém. É graça, é um privilégio, irmão. É um privilégio você poder servir ao Deus que veio te servir, veio te salvar. A esperança nossa deve ser a ressurreição do Cristo, porque com Ele todos nós ressuscitaremos. Tendo certeza disso, nós não negociamos os valores, nós não negociamos os princípios, nós não negociamos as nossas ações, custe o que custar. Quando Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, né, quando ele fala assim que o alqueire, né, deve ser posto, que a gente não se deve tampar o velador com o alqueire, né? Ou seja, não se deve esconder as coisas. O que significa isso? Que a gente não deve nos esconder.
porque ficava lá a vela acesa e quando vinham os romanos para cobrar os impostos, eles pegavam a medida do imposto, que era uma medida de cereal, que é traduzida para alqueire, mas é uma palavra grega que significa esse jarrinho, que é a cobrança do imposto. Eles cobriam suas velas para demonstrar que não tinha ninguém em casa e não darem os impostos, para não sofrerem aquela opressão romana. Mas Jesus fala o quê? Que não, que a gente tem que estar no alto dos montes, iluminado. Não é uma cidade escondida, a cidade tem que estar no alto. A gente está sofrendo na mão dos nossos governantes, na mão desses homens maus, dessa bandidagem toda que assola o nosso país. Não é por causa disso que a gente vai passar agora a ser corrupto também, a dar o nosso jeitinho, a ocultar as coisas. Isso não é ser cristão. Ser cristão é manter firme os valores do Cristo. Jesus não negociou nada. Ele sempre veio fazer o bem e agir em favor do ser humano. E qual foi a consequência? A morte na cruz. Por que Jesus morreu? Porque ele denunciou aquele poder político, religioso, mau, opressor, que imputava todo mundo como pecador, que afastava as pessoas de Deus. A religião, ao invés de nos ligar a Deus, que esse é o sentido da palavra, está nos afastando de Deus. Porque Deus agora é uma marionete nas nossas mãos. Nós esfregamos a lâmpada e Deus tem que dar a bênção. Entregamos a oferta não mais como comunhão, como partilhar do pão, como dividirmos as coisas e cuidarmos dos pobres e mantermos esse lugar aberto pregando a palavra, mas como uma moeda de troca com Deus. É por isso que a nossa sociedade, nós estamos como estamos. Então, ser discípulo passa por reconhecer quem é o Mestre. Quem é Jesus? O Cristo. Você já aprendeu. Mas esse Cristo não veio para tomar aquele poder à força. Ele não veio lidar com a política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não são essas as nossas questões. A nossa questão é o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou. E o nome dele é Jesus. E esse Jesus tem que fazer morada no seu e no meu coração, mas não de uma forma mística, intimista. Adoração virou sinônimo de levantar as mãos. Adoração é prostração. É você se render aos pés de alguém, se curvar em submissão. É você se submeter ao senhorio dele. Esse é o desafio para a igreja. Se submeter ao senhorio do Cristo. Fazer o que ele fez. E não colocar títulos nele. Nós tentamos definir Deus, né? A teologia faz isso, né, pastor? Tenta definir as coisas, quem é Deus. Mas a Bíblia, ela não é um tratado teológico. A Bíblia, ela é narrativa das coisas que Deus fez. E a partir dessa narrativa, dos atos que estão relatados aqui, nós vemos essas experiências desses homens e mulheres que experimentaram essa vida de Deus e também confrontamos a nossa vida a ela. Ou seja, não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, não adianta nem ler diariamente, se você não viver da forma como eles viveram. Se você for confrontado, você certamente será mudado. Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É um grande desafio, irmãos. É um grande desafio. Eu posso testemunhar disso para os irmãos, porque nós estamos plantando uma igreja, 2 anos e meio. Como é difícil, irmãos, formar discípulos. Um ajuntamento é fácil. A multidão, o tempo inteiro aqui ao lado de Jesus, né? O tempo inteiro. E os discípulos? No fim, sobrou quanto? Quantos sobraram? Perdão. Nenhum. Quem ficava no pé da cruz era o centurião
acabou de ler. Todos fugiram com medo, voltaram para Galileia. Só que nós temos o desafio de sermos discípulos e formarmos discípulos. Diz o Senhor lá no Evangelho de João: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Né? O que? Qual é a resposta? Qual é a continuação? Se eu fizer que vos mando, se vos ameis uns aos outros, e se deres muitos frutos. Né? Vai em várias passagens, ele vai discutir essa questão. Se nós frutificarmos, as pessoas conhecerão que somos discípulos. Ou seja, o que é frutificar? É estar ligado à videira. Agora passando lá para João. A videira tem o tronco e os ramos. A gente só pode fazer alguma coisa se estiver ligado a ele. Senão a gente murcha, seca. Não podemos ser crentes secos. Crente seco é o crente religioso que acha que está salvo e não precisa fazer mais nada. Mantém os seus rituais. Vem à igreja, nos encontros, entrega o seu dízimo por obrigação, mas vive uma vida infrutífera. Infrutífera. Precisamos, assim, irmãos, entender claramente que o nosso chamado não é para o conforto, não é para a tranquilidade. O Senhor Jesus falou: eu vim trazer, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada. Nossa, como assim? O mundo não vai ficar satisfeito com a gente, como não está. A gente precisa se perguntar quando tudo está bem na nossa vida, né? Às vezes a gente se pergunta quando as coisas estão mal. Ai, meu Deus, que prova! Mas o que diz lá Tiago sobre a prova? Vamos abrir lá, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver conseguido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O desafio é que nós sejamos perseverantes.